Começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Bahia, que não confirma, mas a especulação é de que o zagueiro Gabriel Xavier, que virou titular absoluto do time, 23 anos de idade, interessa a Atalanta da Itália. O clube italiano estaria disposto a pagar até 130 milhões de reais, mas o Bahia teria pedido 165 milhões. Confesso que vejo esses números como muito altos, mas de qualquer forma é o boato que está circulando na imprensa baiana. Bora falar também sobre os jogadores do Botafogo que brilharam na noite dessa terça-feira, noite de data FIFA. Luiz Henrique entrou no segundo tempo e deu uma assistência e fez um gol na vitória do Brasil por 4-0. Thiago Almada foi titular da seleção argentina e marcou um dos gols na vitória por 6-0 contra a Bolívia. Bora contar também que o Fla-Flu dessa quinta-feira já tem 43.864 ingressos vendidos de forma antecipada. Restam entradas para o setor sul, destinada a torcedores do Fluminense. Para completar, Carlinhos, atacante que não ficará, eu ia falar não deve não ficará no Flamengo para a próxima temporada, tem sido alvo de propostas. Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Cuiabá e Mirassol já são os primeiros interessados no centroavante. Preciso te atualizar sobre seleção brasileira. Sei que muita gente não gosta que fale de seleção, mas a informação é curta, rápida e importante. Vitória por 4-0 contra o Peru na noite dessa terça-feira, em Brasília. 2 gols do Rafinha, um do Luiz Henrique e outro do Andréas Pereira. Resultado importante contra o pior time. A verdade é que o Brasil fez 6 pontos nessa data FIFA contra as duas piores seleções, Chile e Peru. Contra o Peru, o Brasil venceu e convenceu. Primeiro tempo ruim, segundo tempo de boa atuação. E os resultados dessa data FIFA de outubro foram importantes para a seleção brasileira, que pulou para o 4º lugar com a mesma pontuação que o Uruguai tivesse feito um gol a mais no Peru e o Brasil já seria o 3º. Tudo porque o Brasil foi o único que fez 6 pontos nessa data FIFA. Foram 6 pontos para o Brasil, 4 para a Argentina e para o Paraguai, 3 para Colômbia, Bolívia e Peru, 2 para o Equador, 1 para o Uruguai e Venezuela, nenhum ponto conquistado pelo Chile. Com essa sequência de resultados, o Brasil só está atrás da Argentina, que tem 22 pontos, e da Colômbia com 19 pontos. A tendência é que a gente tenha Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai se distanciando do restante do pelotão. São 6 vagas garantidas, além de uma 7ª via repescagem. A saideira sobre seleção, contar que o Messi, depois de fazer 3 gols na vitória da Argentina contra a Bolívia, afirmou que esses podem estar sendo os últimos jogos dele com a camisa da seleção argentina. Confesso que torço para que o Messi não dispute a próxima Copa do Mundo. E você? Prefere que o Messi vá para o próximo Mundial ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Vou falar agora sobre a possibilidade real de a TV Globo não ter mais um pay-per-view para 2025. Isso se dá pela divisão dos clubes que integram a Série A do Brasileiro. Você sabe que hoje eles estão na Libra ou então na LFU. A Libra, que se acertou com a Globo, conta com apenas 8 times da primeira divisão, ou seja, outros 12 integram a concorrente. Por conta disso, a TV Globo tem direito a transmitir só 150 das 380 partidas da competição. Só para você ter uma ideia, hoje a Globo conta com 361 dos 380 jogos. Dessa maneira, a Globo consegue passar jogos na TV aberta, no Sport TV e ainda tem várias partidas exclusivas no pay-per-view. Para o próximo ano, com apenas 8 dos 20 times acertados, a Globo vai ter muito pouco jogo para passar no pay-per-view. Isso porque vai ter rodada em que ela vai ter 4 jogos por rodada. Aí você vai ter que passar partidas na TV aberta, partidas no Sport TV e não vai sobrar praticamente nada pro pay-per-view. O que a Globo está tentando fazer? Ela está tentando comprar os direitos de transmissão em pay-per-view da LFU, incluindo o Corinthians nessa negociação. Se não existir acordo, é grande a chance de o pay-per-view parar de existir. Produto que foi criado em 1997. Eu queria muito saber a sua opinião sobre o pay-per-view da Globo. Você gosta, assina o Premiere, já assinou, entende que é um produto legal? E como é que você vê a possibilidade de a Globo não ter mais o seu Premiere para o próximo? Vou falar sobre o São Paulo com informação exclusiva. Júlio Casares tem 2 grandes objetivos nesse mandato como presidente. O primeiro deles, a transformação do estádio do São Paulo, com rebaixamento do gramado, criação de uma arquibancada extra, enfim, aquele projeto que vocês já conhecem. O segundo é transformar Cotia, categoria de base do São Paulo, no maior polo revelador de atletas do Brasil. E isso está muito associado à dificuldade que o São Paulo terá em investir em contratações pesadas para os próximos anos. O Tricolor recentemente se acertou com um fundo de investimentos que vai exigir uma série de contrapartidas. Entre elas, o São Paulo não vai poder gastar mais do que arrecada. O investimento não vai poder superar 350 milhões de reais no futebol profissional. E a sacada do Júlio Casares para manter o São Paulo competitivo vai ser gastar muito na categoria de base, que tem um custo muito menor do que o profissional. O São Paulo pretende ser o clube que mais revela atletas no país, superando no momento, por exemplo, o Palmeiras. Como é que o Tricolor pretende fazer isso? Entre as possibilidades está a de canalizar vários dos investimentos para a base e encontrar um parceiro de investimentos para a Cotia. O Tricolor irá ao mercado em busca de pessoas e empresas dispostas a colocar dinheiro por lá. A contrapartida ainda vai ser acertada, isso tudo está sendo estabelecido e desenhado pelo Júlio Casares. Mas o que eu quero contar para vocês é que Cotia vai passar a ter um papel super importante dentro da estrutura do Tricolor. E aí, só para completar, vale a lembrança de que quando a gente fala em receita de venda de atletas no São Paulo, quase sempre essa receita está associada a jogadores formados em casa.
são os exemplos mais recentes do Beraldo, do Elinho, do Diego Costa, do David Neres, do Morato, do Thales Costa e do Perry. Mesmo atletas que já deixaram o São Paulo continuam rendendo e valendo dinheiro. Os casos mais específicos do Elinho e do David Neres, também do Morato, que foram negociados recentemente e asseguraram muitos milhões de reais ao tricolor. Só para completar, importante contar também que o São Paulo acaba de inaugurar um laboratório em Cotia com máquinas de avaliação e análise metabólicas, coisa que não existe no futebol brasileiro, e o tricolor está muito perto de se acertar com um patrocínio master específico para a base. Esse patrocínio vai assegurar a troca de todos os equipamentos do Refis nas duas academias do São Paulo em Cotia. Em troca, o parceiro vai ter o direito de explorar sua marca nas camisas do São Paulo de base e também em toda a publicidade que será feita no Refis. Investimento desse parceiro para mudança e troca de todos os equipamentos certamente superior a 5 milhões de reais. Preciso falar agora sobre o Palmeiras com um contrato renovado. Marcos Rocha permanecerá por mais uma temporada no Verdão. Negociação que já vinha se desenrolando há semanas. O Palmeiras inicialmente queria contar com o Marcos Rocha somente até junho. O Marcos acenou que para ele seria importante ter toda a próxima temporada como garantia e foi assim que o acordo foi fechado. Marcos Rocha vai para a sua 8ª temporada com a camisa alviverde. Um dos atletas mais campeões da história do clube, já são 11 títulos assegurados. Não vai ter direito a nenhum aumento salarial, nem bônus, nem nada disso. O contrato vai ser exatamente o mesmo de 2024, aplicado a 2025. Marcos Rocha chegou a ser especulado em outros clubes, como Vasco, Atlético Mineiro, Botafogo, falaram até no Grêmio. Todas essas informações foram descartadas. O que dá para cravar é que o Marcos Rocha fica mais um ano, pedido do técnico Abel Ferreira. Ele confia muito no Marcos Rocha e no Mike. O Verdão também deve anunciar em breve a prorrogação do contrato de Marcelo Lomba, outro jogador cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro, extensão por mais um ano. Lomba, que desde que foi contratado esteve em campo em 22 oportunidades, sendo 6 jogos nessa temporada. Bora de informação exclusiva, já havia contado para vocês que o Cruzeiro estava bastante animado em relação à compra de Christian, certo? Posso garantir para vocês, depois de ouvir de uma fonte importante do Cruzeiro, que Cruzeiro e Atlético Paranaense se acertaram para transformar Christian no primeiro reforço da Raposa para 2025. Volante de 23 anos de idade, que tinha contrato com o Atlético somente até dezembro do ano que vem. Ou seja, se o Furacão não vendesse na próxima janela de transferências, correria um enorme risco de ver o Christian deixar o Atlético sem custos, assinando um pré-contrato em julho do ano que vem. O Cruzeiro se acertou com o jogador, se acertou com o Atlético Paranaense, e eu posso assegurar também que o investimento feito será bem inferior aos 5 milhões de euros que o Atlético pretendia. Exatamente por conta do fim do contrato e da conclusão de que o ciclo dele está se encerrando no Furacão, as partes fecharam por cifras bem menores. Ainda não consegui descobrir qual o valor, mas posso garantir que o acordo foi fechado em dólares e por cifras bem inferiores a esses 5 milhões de euros. A pessoa com quem conversei, da minha confiança, dentro do departamento de futebol do Cruzeiro, assegurou que o negócio está fechado e que o Christian é reforço para 2025. Na atual temporada, o volante tem 48 jogos, 6 gols e uma assistência, atleta que é adorado pelo Alexandre Matos, que o conheceu nos tempos de Atlético Paranaense, e também pelo Fernando Diniz. O novo comandante cruzeirense já havia tentado contratá-lo para o Fluminense no ano passado. Hora de falar sobre o futuro de Hugo Souza. O goleiro pode deixar o Corinthians? E esse papo de que ele vai voltar para o Flamengo? Já tem torcedor do São Paulo especulando e sonhando com a chance de Hugo virar titular do tricolor, barrando o Rafael. Quero explicar para vocês em que pé está essa história. De fato, Corinthians e Flamengo não se acertaram para a compra do atleta. As garantias oferecidas pelo Timão foram recusadas pelo Flamengo, aquela história da Brax que todo mundo já sabe. No final das contas, o Corinthians terá de pagar mais uma multa para utilizar o Hugo no próximo domingo, jogo de semifinal da Copa do Brasil. Será a terceira multa por utilizar o atleta que pertence ao Flamengo em jogo contra o Fla. R$1,5 milhão de multa. O Corinthians vai comprar o Hugo Souza e tem a garantia do goleiro de que ele não quer jogar em outro clube. Ele não quer voltar para o Flamengo, como o Flamengo especula, ele não quer jogar num rival do Timão, como já foi debatido em algumas rodas. Agora a questão é encontrar alguém disposto a emprestar R$4.800.000 ao Corinthians para que o Timão execute essa compra nos próximos meses. Nem a pressa, até porque o contrato de empréstimo se encerra apenas em 31 de dezembro. Se o Corinthians não encontrar alguém disposto a emprestar essa grana para compra imediata, o Corinthians vai buscar um outro garantidor, um outro fiador, para que o contrato de compra, já estipulado com o Flamengo, para aquisição em 4 parcelas de €200 mil, seja feito. O Corinthians não conseguiu utilizar a Brax como fiadora, porque a Brax já havia sido dada como garantia na negociação do Mateuzinho. E como o Corinthians tem recebimentos apenas para 2025 da Brax, o Flamengo entendeu que não valia a pena fechar esse acordo. No final das contas, vai dar tudo certo e o Hugo será atleta do Timão. Posso assegurar para vocês. O Corinthians está muito convencido disso. O Hugo está decidido a ficar no clube, já tem todo um acordo fechado verbalmente para a permanência dele até 2028. Com um belo aumento salarial, o Hugo vai ganhar no Corinthians, algo que nunca recebeu em toda a sua carreira.
Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Ortiz e a especulação de que ele vai ser vendido para a Juventus da Itália. Tudo começa quando o zagueiro brasileiro Bremer, que vinha sendo convocado para a seleção, se contunde e fica fora dos próximos meses. Foi suficiente para que começassem a especular que o alvo pro lugar do Bremer é o Léo Ortiz, zagueiro de 27 anos de idade, que pertence ao Flamengo, foi contratado em março desse ano, operação de 37 milhões e 600 mil reais ou 7 milhões de euros. É importante contar que o Flamengo ainda pode pagar mais 1,5 milhão de euros ao Red Bull Bragantino por metas alcançadas. 100% dos direitos econômicos do atleta pertencem ao Flamengo. Léo, que vinha muito bem na função de volante, mas agora vai jogar de zagueiro com o técnico Felipe Luiz. Avaliação espetacular do atleta em relação a dirigentes e também comissão técnica. Todo mundo convencido de que o Léo Ortiz certamente figurará entre jogadores da seleção num futuro não tão distante. Sobre Juventus da Itália. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Léo Ortiz e ela assegurou que não houve nenhuma sondagem, contato ou oferta oficial. Disse mais, afirmou que o Léo Ortiz está muito feliz de estar jogando no Flamengo, é o clube do coração, é o time que ele torcia na infância. Então ele está realizando um sonho, acabou de chegar e pretende continuar por mais tempo. O contrato do Léo Ortiz com o Flamengo só se encerra em dezembro de 2028. Para que ele seja vendido, a proposta vai precisar ser estratosférica tanto para o Flamengo quanto para o jogador. Só para completar em relação ao Flamengo, Léo Pereira foi o responsável pela primeira multa na era Felipe Luiz. O zagueiro se apresentou com atraso na quarta-feira da semana passada, ele acabou perdendo um voo que vinha de Santa Catarina, chegou quando a atividade física estava praticamente terminada, fez toda a atividade de forma isolada, tomou a multa e o restante dos dias voltaram ao normal. Na representação no dia seguinte, trabalho com todo mundo, enfim. Léo Pereira perdeu uma grana por causa dessa multa, mas segue com a programação normal. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde.